Também são bem-vindos a estar conosco e estejam conectados aí via internet com a gente, porque mesmo à distância, sabemos que é completamente válido, tendo em vista as circunstâncias que vivemos em nossos dias. Graças a Deus pela tecnologia, que pode nos unir mesmo em meio à distância física. Mas sem demoras, irmãos, quero chamar o Jonathan, por favor. Jonathan vai trazer uma palavra hoje para nós. E sem demoras, bom, deixa eu apresentar a quem não conhece. O Jonathan, ele é missionário, vindo dos Estados Unidos, ele é missionário de uma rede de igrejas chamada Converge, uma grande rede de igrejas americana. E o Jonathan hoje mora em Criciúma, onde coordena uma missão para o sul do Brasil, mais Uruguai, mais Argentina. Daqui ele coordena diversos missionários nesta região. Decidiu morar em Criciúma, junto com sua família, Erin e seus filhos, e decidiu servir na Aviva. Portanto, o Jonathan e sua família são membros dessa comunidade e aqui servem para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos, pela vida do Jonathan? Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome mais uma vez e te agradecemos pela vida do Jonathan e sua família. Que o Teu Espírito Santo o use poderosamente para a glória do Teu nome. Que sejamos impactados pela Tua palavra, que sejamos confrontados ou conformados para a glória do Teu nome, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. E antes da gente começar, em Gálatas capítulo 5, faz um mês que eu mudei para Criciúma, e é a primeira vez que eu tenho tido uma oportunidade de publicamente agradecer à igreja por tão bem receber a gente, tá? Não vou nem mencionar nomes, porque todos vocês que estão aqui realmente receberam a nossa família muito bem. Então, eu quero agradecer a todos por isso. E um segredo entre nós, antes da gente mudar para cá, todos meus amigos de São Paulo, de Campinas, porque é ali que a gente morava há muito tempo, falavam, vocês precisam se preparar, que o pessoal do Sul não vai te receber bem. E, na verdade, foi contrário a isso, né? As pessoas do Sul, na verdade, nos receberam melhores do que quando chegávamos, muitos anos atrás, em São Paulo e Campinas. Então, era, assim, estereotípico, né? De fazer comentários assim, mas obrigado por amar a minha família e a sua graça em receber-nos tão bem. E também, semana passada, obrigado por ter recebido os meus amigos. Agora, os seus amigos também, o Kirk e o Andrew também, a semana passada. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, nós vamos fazer uma rápida capitulação daquilo que a gente viu do conteúdo dos últimos capítulos, e depois nós vamos mergulhar fundo em alguns versículos nessa noite em capítulo 5. O conteúdo da carta de Gálatas, que nós vemos, vem sendo apresentado às últimas semanas. Paulo declara o Evangelho, praticamente em todos os capítulos, ele declara esse Evangelho, e ele a define, e ele estabelece as distinções do Evangelho puro e simples da graça de Jesus Cristo. Outra coisa que Paulo vem fazendo até esse momento no texto, Paulo vem denunciando as distorções do Evangelho. O comportamento de Pedro, talvez vocês lembram lá, capítulo 2 e 3, ele entra nessa questão de quando Pedro chegou, o comportamento dele não condizia com o Evangelho de Cristo, com a graça, e Paulo o confrontou. Mas também a carta em si é um confronto naquilo que a igreja estava aceitando, a distorção do Evangelho. E essa distorção havia sido introduzido pelos judaizantes. Agora, esses judaizantes são aqueles que queriam acrescentar a lei ao Evangelho. Paulo também defende o Evangelho no seu testemunho, na sua conduta e pela palavra da verdade, muitas vezes puxando textos lá do Velho Testamento para combater essa heresia que os judaizantes estavam apresentando. Interessante que ele usa algumas palavras-chave ao longo desse texto, e nós vamos ver uma delas hoje à noite. Ele usa liberdade 11 vezes, e na contrapartida, contra a escravidão, que é usado também 11 vezes em Gálatas. Mas interessante, isso vale para o nosso texto nessa noite, o Espírito Santo, Espírito,
é mencionado 14 vezes. Então é isso que ele faz, ele declara o evangelho, ele denuncia as distorções, ele defende o evangelho, mas aí ele entra na parte de exortação da igreja local. Vale a pena ressaltar que no modelo paulino de escrever, ele sempre apresenta doutrina, teologia, e depois ele entra na prática de vida. Efésios é assim, capítulo 1, 2 e 3, é doutrina em Cristo, a nossa identidade em Cristo. E depois são questões práticas, o lugar de trabalho, vida no matrimônio, casa, seus filhos, criação de filhos, guerra e batalha espiritual, tudo isso. Teologia sem um aspecto prático de vida é frio e vazio. Mas também a prática, sem um fundamento teológico, é um tipo de psicologia do comportamento. E nós queremos evitar essas duas coisas. A teologia deve fundamentar cada aspecto da nossa vida prática. Então, nesse trecho que nós vamos entrar, capítulo 5, capítulo 6, a semana que vem, são exortações. São questões práticas de como você pode viver e colocar em prática tudo aquilo que ele vem apresentando até esse momento em capítulo 1 a 4. 4 coisas que ele vai destacar nesses 2 capítulos. Não vamos entrar em todas elas, mas eu simplesmente vou apresentá-las aqui. Primeiro, Paulo exorta a igreja em observar a lei da liberdade em Cristo. Segundo, a lei da semelhança a Cristo, é o que nós vamos ver hoje à noite. A lei do amor por Cristo e a lei da vida em Cristo. Agora, talvez você se deparou com essa palavra lei relacionado a Cristo. Mas espera aí, Jonathan, eu pensei que a lei já era. E a resposta é sim e não. Ao longo da carta de Gálatas, Paulo desconstrói, de fato, tudo que os judaizantes, os legalistas estavam fazendo, ensinando. O que é legalismo, afinal? É tudo que tenta acrescentar a Cristo. Eu espero que você entenda que quando você acrescenta qualquer coisa a Cristo, você o diminui. Se você acrescentar uma coisa a Cristo, você rouba da sua suficiência. Cristo é suficiente. É Cristo, mais nada, é tudo. Isso vale para as nossas vidas. Isso vale para a prática do cristianismo que nós aceitamos. De fato, ao longo da história, as pessoas têm abusado isso, tanto do lado do legalismo, que a gente tem visto aqui ao longo das últimas semanas, e também do lado da libertinagem, que eu abuso disso. Mas também, se não há lei, posso fazer aquilo que eu quero fazer, e Deus vai me perdoar. Então, é uma compreensão errônea da graça de Deus no Evangelho. Tanto o legalismo e a libertinagem são contrárias ao Evangelho de Cristo Jesus. A nossa justificação, a nossa santificação e a nossa glorificação provém de Deus, ela totalmente. Os legalistas estavam dizendo o seguinte: tá, tudo bem, você foi justificado por Deus, mas a sua santificação e a sua futura glorificação dependem dessas questões. Mentira! E esse é o objetivo da carta de Gálatas, de construir todo esse falso ensinamento. O fato é, pessoal, que em Cristo Jesus, posicionalmente, nós somos santos. Mas eu não me sinto como um santo, não é verdade? Todos nós aqui sofremos e todos nós aqui pecamos. Sofremos a consequência das nossas escolhas. Ou seja, a nossa posição em Cristo de sermos santos, ao longo da nossa vida, vai alinhando a prática, a santificação, até o dia que chegarmos à semelhança de Cristo.
E o trecho hoje vai tratar a respeito disso. Como que essa santificação acontece? Há muitos trechos na palavra de Deus que tratam disso, e certamente o trecho dessa noite não é conclusivo, é uma parte de um ensinamento maior que fala da santificação. Agora, como que nós podemos entender então a liberdade? Somos livres da lei? Sim. Mas nós somos livres da lei para Cristo. Deixa eu explicar melhor. Debaixo da lei, você estava debaixo da ira de Deus. Mas agora você está debaixo do amor de Deus em Cristo. Ou seja, mas eu aceitei a Cristo, eu sou salvo, fui justificado. Mas você não está num vácuo, perdido por aí. Saindo debaixo da escravidão da lei, você está automaticamente debaixo do amor de Deus em Cristo, livres da lei para Cristo. Você estava debaixo da condenação da morte, escravos daquilo, mas agora você está livre debaixo da liberdade da graça. Paulo disse, vale a pena a gente lembrar disso, lá em Gálatas capítulo 2, 19. Pois por meio da lei eu morri para a lei, mas olha só, a fim de viver para Deus. Então ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus. O que fazemos então com todo esse ensinamento de liberdade da lei e a nossa vida a Deus? Deixa eu pegar o meu controlezinho aqui. John Piper diz o seguinte: o que Deus Pai planejou para você, o que Deus Filho comprou para você, Deus e Espírito Santo realiza em você. Isso é um fato, irmãos. Então, quando estamos falando a respeito da nossa justificação, é fácil de entender. Mas a nossa santificação é realizada também pelo Espírito Santo, e olha essa última parte aqui, e tudo isso é infalível. Você será transformado à semelhança de Cristo Jesus. Então hoje nós vamos ver um trecho dessa palavra em capítulo 5, que é versículo 13 a 26. E vamos começar com a lei da semelhança a Cristo. E tem 3 aspectos disso. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos capacita a cumprir a lei de amor. Existe sim uma lei de amor. Agora, ela não está escrita de tal maneira onde existe 10 pontos a seguir. Isso é a lei do Velho Testamento. Mas você lembra uma ocasião que Jesus estava falando com os fariseus e os fariseus disseram: olha, eu já fiz tudo isso, o que me falta? Jesus disse: olha, ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo. Lembram do texto? E Jesus disse algo importantíssimo. Ele disse: essas 2 coisas é um resumo de toda a lei e dos profetas. Ou seja, Jesus não estava apresentando uma nova lei em um sentido, mas ele disse, olha, resumidamente, você se amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, todo o seu corpo, tudo que você é, e você amar o próximo como a si mesmo, é a lei e os profetas. Não é uma lei escrita, porque está escrita no nosso coração, e nós somos conduzidos nisso pelo Espírito Santo. Olha o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Lembrem-se que eu disse antes, nós somos chamados da escravidão para a liberdade. Mas que liberdade é essa? Versículo 13. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É a vida de Cristo. O que Jesus veio fazer? Ele veio para a terra servir com o amor divino de Deus. Versículo 14, é o versículo que eu acabei de citar, toda a lei se resume só num mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo.
mas vocês se mordem, se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então aqui nós vemos a lei da semelhança a Cristo, e o primeiro ponto, o Espírito Santo nos capacita a cumprir a lei de amor. O Espírito Santo habita em nós. Segunda coisa, o Espírito Santo nos capacita a superar a carne. Nós vemos em versículo 16 em diante algo interessante a respeito da carne. Paulo diz em versículo 16: por isso digo, vivem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Há uma realidade dentro de cada um de nós, e é a realidade de um conflito que vai permanecer conosco até o retorno de Cristo ou até a nossa ida a Cristo. É a guerra interminável entre a nossa carne, que é literalmente a nossa natureza adâmica, e o Espírito Santo. Versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Paulo não nega isso, ele declara isso como uma realidade. Algumas pessoas talvez diriam, mas esse texto fala para pessoas que não são salvas. Mas se você voltar lá nesse capítulo, versículo 13, ele diz, irmãos. Lembra, ele estava falando com os judaizantes, mas aí ele volta e ele começa a conversar com aquela igreja, a igreja de Gálatas. E ele diz, irmãos. E na leitura dá para até sentir o carinho na voz dele. Irmãos, estão livres. A realidade desse conflito está em cada um de nós. Versículo 17 esclarece um pouco mais, dizendo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todo dia nós temos uma escolha, é a escolha de ou submetermos ao que nós queremos fazer, ou submetermos àquilo que o Espírito Santo deseja de nós, assim que foi revelado na palavra. Então o que nós vemos aqui, primeiro é a realidade de um conflito, mas em segundo lugar, a promessa de uma conquista. Irmãos, há uma promessa de uma conquista nesse conflito eterno que nós vivemos. Ele diz no versículo 18, mas, ou seja, é ruim, existe um conflito, mas se vocês são guiados, essa ideia de guiados é conduzido. Meus 5 filhos, eu cheguei hoje, estacionei lá do outro lado, e eu peguei a mão do meu filho para atravessar a rua. Agora, para dar certo esse negócio de eu conduzir ele para atravessar a rua, ele não pode correr mais rápido que eu, né? E também não mais lento. Eu não quero pegá-lo pelo pescoço e levá-lo à força. É a ideia do texto, é a ideia do Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando nas nossas vidas. Ele está nos guiando a um ponto final, que é a semelhança de Cristo. Isso é certo. Se vocês são guiados pelo Espírito, a realidade de um conflito, a promessa de uma conquista, mas em terceiro lugar nesse texto, nós vemos a necessidade de uma crucificação. Olha o versículo 19 a 21, diz o seguinte nesses versículos. Ora, as obras da carne, vou começar com o versículo 24, tá? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. O outro texto que está aqui é lá em capítulo 2, versículo 2, que diz, fui crucificado. Está falando a respeito de um ato passado, algo que aconteceu na cruz do Calvário.
Quando está falando a respeito da crucificação, isso não quer dizer que você está se crucificando, não é essa a ideia. Mas é a ideia de que na cruz do Calvário, quando Cristo foi pregado ali naquela cruz, os seus pecados foram também cravados ali naquela cruz. Agora, não vivemos assim, porque nós voltamos então às coisas básicas da nossa natureza, quando escolhemos a pecar. Mas não somos mais escravos dela. Você pertence a Cristo. O versículo aqui está dizendo, os que pertencem a Cristo. Então, aqueles que pertencem a Cristo, os que foram justificados, os que estão sendo santificados, vocês em Cristo, sua natureza, os seus pecados foram ali crucificados com Cristo. Mas ele diz aqui algo além disso no versículo 19 em diante, a respeito das obras da carne. Agora aqui nesse texto, e nós vamos ver isso lá no final, há uma advertência para essa igreja em Gálatas, e há uma advertência para nós aqui também nessa noite. Nós temos 3 categorias de pecados aqui nesse texto. E eu quero que você veja no versículo 19, essa palavra obra. O Espírito Santo nos capacita a dar fruto, e nós vamos ver o fruto do Espírito no próximo trecho. Mas nesse trecho está escrito obras da carne. Uma máquina, numa fábrica, produz algo, um produto, uma obra. Mas uma máquina nunca poderia produzir fruto, porque fruto provém da vida. O fruto do Espírito, e nós vamos ver isso, mas vale a pena ressaltar isso nesse ponto, o fruto do Espírito é um desdobramento da atividade do Espírito Santo nas nossas vidas. Não existe um trabalho, não existe obra relacionado a fruto. Fruto é um elemento do nosso caráter, porque são as graças do Espírito Santo. Mas olha aqui essas 3 categorias das obras da carne. Em primeiro lugar, nós temos os pecados sensuais. Eu não vou ler todos esses, mas imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Nós temos aqui também, versículo 20, pecados espirituais. Mas, Jonathan, todos os pecados não são espirituais? Sim, mas esses são direcionados à nossa vida vertical. E em terceiro lugar, nós temos os pecados sociais: ódio, discórdia, ciúmes, ira. É a manifestação daquilo que está no nosso coração. Ou seja, as outras coisas podem até estarem escondidas, mas essas coisas se manifestam nos nossos relacionamentos, na vida social. Mas a advertência, e a parte mais importante desse trecho aqui, para o cristão, está aqui no último versículo. Ele diz: eu os advirto. Lembrem-se, ele está falando com uma igreja. Essa igreja está recebendo essa palavra, essa carta. Certamente, entre os que estão ali ouvindo essa mensagem lida pelo pastor daquela igreja, talvez tem pessoas ali que precisam de uma advertência. Ele não só fala uma vez, como ele fala 2 vezes, como já antes os adverti. E olha só, que os que praticam essas coisas não herderão o reino de Deus. Agora, veja só, a chave de entender isso é na palavra praticar. Todos nós, e se você diz que não, você está mentindo, todos nós já cometemos alguma coisa nessa lista, e provavelmente várias coisas nessa lista. Não levante a mão, tá? Deus sabe, Ele sabe de tudo, não confesse agora, tá, os seus pecados. Mas aqui está falando a respeito de um hábito de vida que se torna característica de quem você é. Se a essência de quem você é imoralidade, se você é conhecido como uma pessoa imoral,
Não é a exceção de ter cometido algo ou no passado, presente e futuro, mas é o seu estilo de vida, a norma de quem você é descrito aqui em uma dessas coisas. Paulo está dizendo: reavalie a sua vida espiritual. É o que ele está dizendo aqui. Mas e o fruto do Espírito? 3 coisas que eu quero que a gente veja aqui nesses últimos versículos 22 e 23. Mas antes disso, só para voltar no que eu disse a respeito da obra da carne. No caso de um cristão, fruto nasce e procede do próprio Espírito Santo. O fruto do Espírito é o desdobramento, mais uma vez, da vida do Espírito Santo em nós. Ao longo da palavra de Deus, há muitos conceitos do que é fruto, e eu quero só destacar algumas delas. Pessoas evangelizadas são fruto na nossa vida, Romanos nos diz isso. Romanos também nos diz que o comportamento santo das nossas vidas é fruto. Ofertas entregues a Deus é fruto, a nossa adoração é fruto. Mas aqui em Gálatas, o fruto do Espírito tem a ver com caráter, e são chamados as graças do Espírito. É importante também distinguir entre o dom do Espírito, que é salvação, isso em Atos capítulo 2, e os dons do Espírito, que é serviço. E aqui, as graças do Espírito, que é caráter. Estou suando aí, ele está vendo isso aí. Hoje de manhã eu estava com quase um casaco aqui. Estava frio pra caramba, agora tá um forno aqui. Graças a ele lá fora, abriu a porta ali. Estou brincando. Mas é interessante que a gente distingue entre essas coisas. O dom do Espírito é a nossa salvação. Os dons é serviço. As graças é caráter. Agora, na igreja como um todo, tá? O mundo evangélico dá mais prioridade em focar na conversa dos dons. Qual o seu dom? Faz aqui um teste para descobrir qual é o seu dom. Pode servir na igreja local. Mas isso é perigoso antes da gente descobrir se essas pessoas realmente demonstram as graças, o fruto do Espírito. Muito mal tem sido feito no nome de Cristo, no nome do Evangelho, por pessoas que saem por aí com dons do Espírito, mas sem o caráter do Espírito, sem as graças do Espírito. Então o Espírito Santo nos capacita a dar fruto. Nós vamos ver 3 coisas aqui a respeito disso. Em primeiro lugar, nós temos o que eu chamo o fruto enraizado em Deus. Por que eu digo isso? Essa palavra amor aqui não é a palavra amor eros ou filéu, é ágape, que é um amor incondicional, que só provém de Deus. E é importante que a gente ressalta que um pouco mais tarde ali tem uma qualidade, uma característica de amabilidade, que na verdade é a expressão desse amor divino que só vem de Deus. Mas quando estamos falando a respeito do fruto enraizado em Deus, precisamos entender que as características da graça de Deus começam e procedem da sua vida vertical. Você e Deus andando junto. Alguns minutos atrás a gente cantou uma música que fala a respeito do trecho de 1 João. Ande na luz como eu também estou na luz, a Bíblia diz isso. E vocês terão comunhão comigo, Deus, Cristo, e também comunhão um com os outros. Tudo começa com a nossa comunhão com Deus, com a nossa vida vertical. Não no domingo, mas amanhã de manhã, na terça, na quarta, quando nós entramos na palavra, quando nós temos comunhão com Deus Pai. Quando isso acontece, experimentamos um pouco do que é o amor ágape de Deus em Cristo. E quando nós temos isso, nós temos alegria, diferenciando alegria de felicidade. Felicidade é circunstancial, poxa, se
eu essa semana ou a semana que vem, se a coronavírus chegar na minha casa, eu não vou estar feliz. E tudo bem, claro, ninguém aqui seria feliz se isso acontecesse, mas não quer dizer que você não pode ter alegria, porque a alegria é supra-circunstância, ela vai além da sua circunstância imediato. Até vocês que estão aqui, que são casados, entenda que casamento não é para a felicidade sua, mas é no momento do contexto da alegria divina de Deus, quando Ele derrama o amor divino dEle na família. É a alegria que é importante, enraizado no amor ágape de Deus, não a sua felicidade momentânea. Quando nós experimentamos esse amor, essa alegria, o resultado é sempre paz com Deus, em Deus, no mundo. É a habilidade que você e eu tenho, não importa a circunstância, não importa se a gente perdeu o emprego ou não importa se doença chegou no nosso lar, não importa se aquilo aconteceu ou aquilo aconteceu, Deus me ama, eu sou alegre nele, eu sei quem eu sou filho, meu destino eterno é certo, e nisso eu descanso, porque Ele é soberano. É isso. Então, quando nós estamos falando do fruto enraizado em Deus, estamos nos referindo a uma qualidade de ser, que é enraizado na própria pessoa de Deus Pai. A segunda coisa que a gente vê aqui, é o que a gente chama do fruto disseminado a outros. Então é assim, a gente vive no mundo, temos uma família, temos um lugar de trabalho, e tudo que eu acabei de descrever tem que ser disseminado, tem que ser vivido, tem que ser expressado de alguma forma. Esses frutos que é a paciência, amabilidade e a bondade. Não vou entrar nos detalhes dessa lista. E a terceira categoria, o fruto realizado em você. À medida que você cresce na sua santificação, essas coisas, a fidelidade, e aqui não fala de fidelidade a outro, mas em termos de fé, convicção, mansidão e domínio próprio. A cultivação disso, tudo que eu falei hoje, é muito importante. O Espírito Santo nos conduz, Ele nos conduz, mas eu quero que você veja algo. Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou essa boa obra, qual é a boa obra? É a salvação em você, é o fato que você foi eleito antes da fundação do mundo, é o fato que em Cristo Jesus a plenitude já foi alcançada, é o fato que todas as bênçãos celestiais em Cristo já são seu. Não há passos para alcançar esse mérito, o mérito é completamente de Cristo, e Cristo é nosso, e nós somos dele. Filipenses 1:6 nos dá uma promessa de que a certeza do destino também é garantido. Ou seja, a lei da semelhança a Cristo, a razão que é chamado a lei da semelhança, que é uma lei estabelecida pelo próprio Deus, que envolve essa justificação, a santificação e a glorificação. Mas 1 João 3:2 e 3 diz algo que acrescenta um pouco a isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Está falando de um momento futuro, tá? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, olha só, seremos, definitivo, semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Sabe, muitas vezes na minha vida, eu fico desanimado comigo mesmo. Sabe, porque aquele trecho lá, daquela batalha que é certa, que acontece cada dia nos nossos corações, que eu sei que acontece em você também, que aquela batalha da carne e do espírito, eu muitas vezes penso, poxa Deus, eu estou perdendo o rumo, que negócio é esse? Da onde veio esse pensamento, Deus?
Da onde veio esse sentimento? Da onde veio essas palavras que eu falei? Mas aí a gente tem que voltar aqui. Nós temos que voltar no processo divino de Deus, aonde Ele sim nos justificou, mas a promessa é que Ele nos santificará até um futuro, onde seremos glorificados nele também. Então nós temos um destino certo, mas também existe a cooperação nesse processo. Agora, a nossa cooperação no processo não é determinante no final do processo. Mas olha o que a Bíblia diz aqui nesses 3 versículos de capítulo 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, 25, se vivemos pelo Espírito, e essa última parte, andaremos também pelo Espírito. Essa última parte que fala andemos também, é literalmente isso no original. Andar no ritmo daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então, deixa eu te perguntar, o que Deus está fazendo aqui nessa igreja? Eu sei que todo domingo tem culto aqui. E nesse culto, todo domingo, Deus aparece na palavra. E Deus aparece também na adoração. Eu sei que nessa igreja tem pequeno grupo, e nesse pequeno grupo, a comunhão entre os irmãos, onde eles estão mutuamente se edificando um ao outro na palavra e orando um pelo outro. Ou seja, na pregação, na adoração, na comunhão, o Espírito Santo está trabalhando. E a nossa cooperação com Ele é simplesmente comparecer, é aparecer naquelas reuniões aonde Ele está operando. Mas não só ali, é abrir a palavra de Deus amanhã de manhã, é orar amanhã, é passar um tempo a sós com Deus durante essa semana. Mas, Jonathan, isso não cai no legalismo? Aí que está, e obrigado por ter perguntado, mesmo que você não perguntou. Nós vamos terminar com esse quadrinho aqui, que eu espero que seja uma ajuda para você em compreender um pouco a respeito dessa questão, tá? As disciplinas espirituais. É uma disciplina chegar na igreja todo domingo? Você tem que desligar a televisão, você tem que sair da piscina, tá? Você tem que sair da praia, voltar para Criciúma, tá? Você tem que fazer essas coisas. Amanhã de manhã, talvez você vai ter que acordar um pouco mais cedo, se você quer passar um tempo na palavra ou em oração. Então, nós chamamos essas coisas das disciplinas espirituais, porque, como qualquer disciplina, não são fáceis. Sabe, a coisa mais difícil é orar. Oração é difícil. É uma disciplina. Ler a palavra de Deus é uma disciplina. Mas veja só. Os legalistas falavam o seguinte: você aí, Gálatas, você precisa fazer isso, e você vai chegar lá. Agora, no caso dos judaizantes e dos legalistas, e até dos legalistas hoje em dia, a ideia de chegar lá era a ideia de ser aceito por Deus, ou agradar a Deus, tá? Era isso. Para ser aceito você precisa, você tem ideia, essa semana eu estava ouvindo rádio, ainda não descobri um rádio legal aqui em Criciúma. Se você tiver uma dica, você me fala depois do culto. Então eu estava ouvindo umas rádios, e eu ouvi lá, e evidente era um pastor de uma igreja aqui da região, e ele falou: irmãos, antes de ir para a praia no domingo, se você quer ter a bênção durante a semana, faça questão de, em primeiro lugar, antes de ir na praia, vir aqui e participar do culto da manhã. E depois você vai para a praia, porque aí você garante a bênção. É esse tipo de coisa que eu estou dizendo aqui. Ou seja, a disciplina, tá, espiritual, que era ir para a igreja, tá, era a promessa de chegar a algum lugar. Mas veja só. Aí a pessoa sempre está pensando: como é que eu estou hoje? Será que eu estou bem com Deus? Sou aceito por Ele? Se eu não ler a Bíblia ou orar certinho, será que eu vou realmente ter Deus do meu lado?
Mas na verdade, é uma falsa promessa. E na verdade ninguém chega. Porque não há nada que você possa fazer para preencher isso, porque só Jesus preenche isso. Então assim, eu não sei como é que é aqui, mas lá em São Paulo, Campinas, tinha igreja que as portas estavam abertas 3, 4 vezes por dia, todos os dias da semana, e lotava, não com pessoas diferentes, mas as mesmas pessoas indo, algumas dos quais, já fui vizinho de alguns, conhecido de outros. Mas por que você vai tantas vezes por semana? Para receber a bênção, para ser aceito por Ele. Isso é legalismo, irmãos. Agora, poderia dar 1001 exemplos, tem várias coisas. Mas veja só, quando nós pensamos da outra forma, já sou. Lá em 1 João capítulo 3, tem um versículo que diz o seguinte: agora somos filhos. Agora somos filhos. Em Cristo, eu sou filho, agora. E olha, eu não posso ser aceito mais e nem menos, porque o filho é aceito plenamente, não no seu mérito, mas no mérito de Cristo Jesus, que pagou esse preço. Agora, muitas vezes talvez eu não me sinto como filho, porque ainda permaneço nesse corpo, mas mesmo esse trabalho o Espírito Santo realiza em mim, na santificação contínua, até aquele dia da promessa da semelhança de Cristo em mim. Quando nós pensamos, já sou, já cheguei, aí a coisa muda, porque as disciplinas não são coisas que eu tenho que fazer para chegar a algum lugar, porque eu já cheguei. Mas na verdade as disciplinas estão ali para me aperfeiçoar, para que eu possa servir, amar, fazer mais. Liberdade. Somos livres disso. E nós somos então colocados nesse paradigma. Uma vez que a gente é livre, olha só como muda as coisas. Nós não estamos perguntando aqui, olha só, para agradar eu preciso. Aqui, eu fui escolhido, sou aceito. Como posso agradecer? Então não é o que eu preciso fazer para agradar, é o que eu posso fazer para agradecer. Você vê como muda totalmente o cenário e a perspectiva de vida? Em vez de dizer, para alcançar preciso, como posso alcançar o outro através do amor de serviço? Então, nós não estamos mais, olha, a conversa de como a gente precisa ser aceito por Deus, já acabou, já era essa conversa. A gente tem que passar para outra etapa, que não é mais se eu estou dentro ou fora, já estamos dentro, se estamos em Cristo. A questão é, como que posso servir o outro? Agora, as disciplinas existem para nos levar à semelhança de Jesus Cristo, para que possamos amar e servir os outros. Ponto final. Aí a gente volta aqui no primeiro versículo, aí a gente encerra o culto, tá? Irmãos, estou falando com vocês, irmãos, tá? Vocês foram chamados para a liberdade, esse lado daquele quadro, tá? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Você sabe como que você dá ocasião à vontade da carne? Sabe como? Em não servindo em amor. Porque você fica ocioso. Se você se dedica a servir as outras pessoas em amor, você não tem tempo para preocupar a respeito de si mesmo. As questões inúteis, vãs, a respeito de você, o que você quer, como que você quer aquilo, para onde que você quer ir, já saíram da discussão, porque o seu foco, a sua dedicação, é usar a sua liberdade para achar alguém e dizer, eu vou te amar, eu vou te servir. Foi o que Jesus fez. E nós não e nunca seremos mais semelhantes a Cristo, de que quando nós identificamos pessoas ali fora, que podemos amar e podemos servir. Lembrando que Jesus saiu da onde estava
E ele veio fazer o quê? Buscar, amar, servir. E ele fez isso até a morte. Imagina se a nossa semana fosse dedicado a um foco de sair daqui e achar uma pessoa, e nessa pessoa amá-la, servir essa pessoa, e fazer isso de tal modo, sem querer que a pessoa chegasse aqui na igreja, sem nada em troca, nenhum favor, porque graça é isso, é fazer algo para alguém, sem que eles tenham a capacidade de fazer algo em retorno. É simplesmente fazer pela generosidade da graça. Somos livres da lei, mas somos livres a serviço de amor. Irmãos, falamos de muita coisa hoje, mas a pergunta que eu tenho para você: você está cultivando isso na sua vida? Talvez você está aqui hoje e você é aquela pessoa do outro lado, que acha que tem que agradar a Deus através de 1001 coisas. Até a sua presença, talvez hoje à noite nesse culto, você veio não porque quis, mas você queria simplesmente agradar a Deus. Mas mude a sua mente a respeito disso. Você está aqui para ser aperfeiçoado, para sair daqui e amar alguém. Talvez você durante a semana vai participar de um pequeno grupo. Talvez por obrigação, talvez porque alguém te convidou. Mas participa do pequeno grupo para que as outras pessoas possam te aperfeiçoar, para que você possa sair do pequeno grupo e amar alguém. Essa é a nossa liberdade. E se você consegue captar isso, entender isso, projeto de Deus que Ele tem para a sua vida, transformará tudo. Oremos. Deus, trabalha nos nossos corações. Um trecho da palavra bem clara, simples, mas nós precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor realize isso em nós. Produz o fruto nas nossas vidas, ó Deus, que reflete essa semelhança, e nos ajude, ó Deus, a buscarmos as pessoas com quem podemos servir e amar, que possamos ser conhecidos como uma igreja aqui em Criciúma, que faça isso, ó Deus. Oremos tudo isso em nome de Cristo Jesus. E eu peço, pastor, chegar à frente e conduzir o final do culto.